O badminton é um esporte olímpico, pouco conhecido no país. Mas não para quem é do ramo. O tempo passa. A Olimpíada do Brasil chega. E o esporte dos jogos continua sempre o mesmo. E quando acreditávamos que havia uma esperança de mudança na gestão, decepção. Hoje a Federação do Piauí é comandada pela empresa. O depoimento do jovem presidente da Confederação de Badminton apresenta uma nova forma de trabalhar o já combalido esporte olímpico brasileiro. A empresa citada é a construtora Sucesso, líder em grandes obras no estado do Piauí. O que a turma do badminton acha dessa interferência, já que o próprio presidente também é funcionário da construtora? Isso eu acho muito estranho, porque aí não é o papel dela, né? A gente entra, né, com um certo ideal, acha que as coisas vão fluir. E quando a gente está ali dentro, a gente começa a perceber algumas coisas estranhas. Os 3 personagens apresentados até agora são responsáveis pela queda e ascensão e estagnação do badminton no Brasil. São ex-amigos que viraram adversários de uma história marcada por brigas, interesses pessoais, negócios e uma política nefasta. Celso Wolff Júnior foi presidente da Confederação durante 6 anos. Foi afastado do cargo por uma ação movida 2 anos atrás pelo ex-técnico da seleção, Luiz de França. E os motivos? A entidade tem, por regra legal e estatutária, que fazer a prestação de contas para os seus associados. E a gente viu que a Confederação de Badminton não tinha isso. Fomos encontrar Celso Wolff Júnior num bairro afastado de Campinas, nas proximidades da Unicamp. Em 2007 nós tivemos os Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro. E a gente tinha na época, quando eu entrei, tinha R$350 mil por ano de verba. Com esse dinheiro, ou a gente mandava os atletas para os torneios internacionais para fazer ponto para o ranking, ou fazia as assembleias, porque a assembleia era caro. Para quem tinha R$350 mil, tinha que chamar todos os presidentes, tem que pagar todas as despesas. Então, de comum acordo, que não vamos fazer. Você, enquanto presidente, você nunca comprou uma federação? Não, comprar não, isso não. O cara vem, olha, puxa, eu preciso que você me ajude, porque eu preciso de um técnico para me ajudar na escola. Então a gente faz um projeto, então a gente paga o técnico para você. Isso a confederação pode fazer. Você já criou um vínculo. Independente de você chegar para o cara e falar assim, olha, eu vou te pagar, mas você me vota, né? Você vota em mim, né? Certo? Falar. Você não precisa nem falar. Está explicado como as coisas funcionam no esporte olímpico do Brasil. Só não dá para entender como as consequências afetam diretamente as crianças, os praticantes, os candidatos a atletas. Aqui no ginásio da ABB de Campinas, o ex-técnico Luiz de França e o aposentado Gilberto Pupo desenvolvem o badminton para cerca de 100 crianças carentes da Vila Brandina. Destaques? Em 5 anos de trabalho, 11 atletas chegaram às seleções de base, todos com sonhos para 2020. Geisiane Alves, de 14 anos, é uma forte candidata. Já ganhei prata e bronze no Pan-Americano Júnior. Eu já ganhei ouro nas Olimpíadas Escolares, no Sul-Americano Júnior também já ganhei ouro. A dificuldade caminha lado a lado com Geisiane desde os tempos da primeira medalha de ouro aos 8 anos. Depois de conquistar aquela medalha de ouro, eu fui dar um abraço na menininha e ela virou para mim e falou assim, graças a Deus, agora eu vou vender essa medalha para pagar as dívidas do meu pai. Geisiane e sua turma ainda vivem o esporte da grande sorte na vida, da ingenuidade. A frustração, o outro lado da moeda dessa história, Geis e seus amigos, a maioria das categorias de base da seleção, sofrem na pele no dia seguinte. Todos os sábados, a tropa segue para o Centro Nacional de Treinamento, no bairro do Taquaral, em Campinas. Na chegada, uma péssima notícia. Bom dia, a gente veio jogar aqui inteiro. Não tem hora que vocês vão entrar aqui mais? Não avisaram vocês, não? Depois do diálogo, chegamos até o local. O curioso é que a própria propaganda diz: onde a seleção brasileira treina.
Ah, isso aí não é comigo. Eu vou passar o telefone dele para vocês lá, eu vou pegar o telefone, vocês ligam para ele. Eu dou uma ligada para ele. Obrigado. Durante pouco mais de 1 hora, esperamos, em frente ao centro de treinamento, a presença do gerente de eventos da Confederação, Hilton Fernando. Como não apareceu, ligamos para ele. Esse assunto, Marcelo, foi uma determinação da presidência. O único que está autorizado a falar sobre isso é o presidente. Nesse caso, quem paga o pato são as crianças que vestem as cores da seleção, que representam a confederação em torneios nacionais e internacionais. Mas a retaliação tem explicação. É que o técnico destas jovens promessas também moveu uma ação parecida com aquela que afastou o Celso Wolff da confederação, desta vez contra o atual presidente. Diferente do Celso, que tentou ainda justificar com alguns documentos que havia prestado contas, o Francisco Ferraz jamais tinha prestado contas no período que ele presidiu a Federação do Piauí. E a gente mostrou isso para o juiz, que jamais havia ocorrido essa prestação de contas, justificando inclusive que seria até um desserviço permitir que ele fosse candidato com uma irregularidade que tinha acabado de culminar no afastamento do presidente anterior. Simplesmente não existia conselho fiscal eleito. Eu tenho a cópia do estatuto. Aos 33 anos de idade, o técnico Luiz de França ganha vida dando aulas particulares. Alimenta sonhos e a alma como voluntário no projeto social. Se abastece de conhecimento técnico na Faculdade de Educação Física, onde faz o doutorado. Claro que seu trabalho acadêmico só poderia estar voltado para o badminton. Aliás, será que o amado esporte tem cura? Eu tenho um trabalho de rendimento onde eu tenho a referência dos atletas, onde eu tenho os ídolos. Esses ídolos vão estimular a base a praticar mais o badminton. E dessa base, dessa massa, eu vou ter mais possibilidades de extrair os talentos e aí eu vou poder trabalhar com esses talentos lá para o alto rendimento, a roda gira. O técnico, que também já trabalhou no Piauí com o atual presidente da confederação, tem muita coisa para falar. Inclusive das ligações nebulosas entre a construtora Sucesso, a federação local e seu funcionário, Francisco Ferraz. Ele me falou o seguinte, a mim e aos atletas, olha, troquem o domicílio eleitoral de vocês. Eu falei, por quê? Não, quer queira ou não, são 3, 4 votos a mais para o meu candidato. E quem é seu candidato? Eu não estou entendendo. Não, meu cunhado é candidato a vereador em Teresina. Opa! Espera lá, eu vim aqui para fazer um trabalho com esporte. E não quero que esse trabalho sirva de trampolim político e autopromoção para ninguém. Enquanto a justiça não define o futuro e o comando da confederação, as crianças, promessas da Vila Brandina, batem sua peteca nas ruas da comunidade. Que venham os Jogos de 2016. A sua piscina tá cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos.